Olá a todos, meu nome é Ionar Roth e o título do meu trabalho é A influência do tempo de cheia em um wetland construído tipo Tidal Flow sobre a remoção de poluentes e a comunidade bacteriana. E a coautora é a Karina Kern de Carvalho, que foi minha orientadora de mestrado. O objetivo desse estudo foi avaliar a influência do tempo de cheia sobre a performance de um wetland construído tipo Tidal Flow, alimentado com as águas de um córrego urbano e a influência da variação desse tempo de cheia sobre a estrutura da comunidade bacteriana. Este fluxograma, ele apresenta todas as etapas do meu projeto de mestrado, mas as apresentadas nesse estudo são apenas as grifadas. Durante a etapa de implementação, o material filtrante escolhido para preencher o sistema foram fragmentos de blocos de cerâmica vermelha ou tijolos, que é um material que já havia sido estudado pelo Laboratório de Saneamento da UTF-PR, e a macrófita escolhida foi a Alternanthera phylloxeroides. Foram avaliadas, então, nesse estudo, duas etapas operacionais, que eu vou explicar mais adiante, e os resultados das análises físico-químicas foram tratadas por estatística. A análise dos micro-organismos foi realizada por sequenciamento de nova geração através da técnica de PCR. O sistema ele foi implementado ao lado externo do Laboratório de Saneamento da UTF-PR no município de Curitiba, no estado do Paraná. As macrófitas foram coletadas em um parque do mesmo município e, após o período de cultivo, no efluente de interesse, foram transplantados para o sistema. Nessa foto é possível observar essas quatro estruturas, mais a extremidade do sistema, que elas foram utilizadas para a coleta do material filtrante e do biofilme, para posterior análise microbiana. Essa animação representa o funcionamento das etapas operacionais, que funcionou da seguinte forma: o efluente do córrego urbano, ele era bombeado para o interior do tanque de armazenamento do afluente, onde era coletado a amostra do afluente para análise físico-química. Em dado momento era acionado a bomba de alimentação do sistema, que realizava isso de forma subsuperficial descendente, ou downflow. O período em que esse líquido permaneceu no interior do leito do sistema foi denominado de tempo de cheia, que na etapa 1 foi de 48 horas e na etapa 2 foi de 24 horas. Após o término desse período de cheia, era acionado a bomba de drenagem do sistema, que evacuava todo o seu conteúdo para esse tanque de armazenamento do efluente, onde eram coletadas amostras para as análises físico-químicas. Então, esse conteúdo era descartado e um novo ciclo iniciava com um novo conteúdo do afluente. Nesta tabela são apresentados alguns resultados físico-químicos da etapa 1 e da etapa 2. A temperatura média do afluente na etapa 1 foi de 20,1 graus Celsius, enquanto na etapa 2 foi inferior, de 16,6 graus Celsius. O valor de pH nas amostras do afluente da etapa 1 foi de 6,89 e nas amostras do efluente foi de 6,75, sem diferença significativa entre esses dois dados. E na etapa 2, o pH nas amostras do afluente foi de 6,87 e sofreu uma leve acidificação nas amostras do efluente dessa mesma etapa. A condição de óxido-redução, segundo alguns autores, se manteve sob condições anóxicas em ambas as etapas, e o oxigênio dissolvido em miligramas por litro nas amostras do afluente de ambas as etapas foi de aproximadamente 0,10 miligramas por litro. Logo após a alimentação do sistema, que ocorreu de modo subsuperficial descendente, houve um incremento de oxigênio, só que esse incremento de oxigênio não ultrapassou 1,1 miligramas por litro. Nessa outra tabela, é possível observar as cargas aplicadas em ambas as etapas em gramas por metro quadrado dias. Com relação à concentração do afluente nas duas etapas, ela foi miligramas por litro, ela foi semelhante. No entanto, como houve a redução do tempo de cheia na etapa 2, houve um aumento proporcional dessa carga aplicada nessa segunda etapa. A eficiência de remoção de DQO na etapa 1
e na etapa 2 foi de aproximadamente 80%, sem diferença significativa entre as duas etapas. A eficiência de remoção de nitrogênio total foi de aproximadamente 67% em ambas as etapas, sem diferença significativa. A eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal em ambas as etapas foi de aproximadamente 74%, e a eficiência de remoção de nitrito em ambas as etapas foi de aproximadamente 55%, também sem diferença significativa. Ou seja, as configurações da etapa 2 para esses parâmetros, com uma maior carga, poderia ser adotada sem influenciar na perda de eficiência do sistema, implicando em um menor requisito de área. Mesmo havendo a redução da eficiência de remoção do nitrato na etapa 2, isto não interferiu na eficiência de remoção do nitrogênio total, que não apresentou diferença significativa entre as duas etapas. Já na etapa 2, com um tempo de cheia reduzido, houve uma menor eficiência de remoção do fósforo total, pois na etapa 1 foi de 79% e na etapa 2 foi de 53%. Neste gráfico são apresentados as classes de micro-organismos observados em ambas as amostras, da etapa 1 com 48 horas de cheia e na etapa 2 com 24 horas de cheia. As classes predominantes de micro-organismos em ambas as etapas foram as proteobactérias alfa, beta e gama, envolvidas nos ciclos do carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, e que apresentam uma ampla diversidade morfológica e metabólica. E também, identificado nas duas etapas, foram a acidobactéria, responsáveis pela degradação do carbono, desde açúcares mais simples até açúcares mais complexos. Um resultado interessante desse estudo foi que as classes com maior número de indivíduos com maior afinidade por ambientes anaeróbios apresentaram abundância relativa maior na etapa de 48 horas de cheia, e as classes com maior número de indivíduos com maior afinidade por ambientes aeróbios apresentaram abundância relativa maior no período na etapa com 24 horas do período de cheia. Bactérias oxidantes de amônio e de nitrito foram observados em ambas as etapas operacionais. No entanto, como eu citei com relação à etapa de 24 horas, que apresentou maior abundância relativa daqueles indivíduos, daquelas classes com indivíduos com maior afinidade por ambientes anaeróbios, temos o exemplo aqui da nitrosfera, que apresentou abundância relativa de 2,2% na etapa 2, enquanto na etapa 1 apresentou abundância relativa inferior a 1%. Então, mesmo com essa variação da estrutura da comunidade microbiana em ambas as etapas, havendo diferentes mecanismos metabólicos, o resultado final, que foi observado através das análises físico-químicas com relação à remoção dos poluentes, foi semelhante para ambas as etapas. Conclui-se, então, que mesmo com o incremento da carga aplicada de DQO de nitrogênio total em ambas as etapas, não houve uma redução na eficiência de remoção na etapa com menor tempo de cheia. O tempo de cheia ele se mostrou um fator limitante para a remoção do nitrato e do fósforo total. E mesmo com a variação da abundância relativa das bactérias oxidantes de amônia e de nitrito, não foi observado diferença significativa na eficiência de remoção do nitrogênio total e do nitrogênio amoniacal. O estudo completo ele foi publicado na revista Science of Total Environmental e está disponível neste link. Aqui são algumas referências utilizadas na apresentação. E esse trabalho não teria sido possível ter sido realizado sem a contribuição da professora Karina Kern de Carvalho, que foi minha orientadora, e do professor Fernando Passig, ambos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Também contei com a ajuda da professora Catiane Pelissari e do professor Pablo Cesarino na interpretação dos dados das análises microbianas, e também agradeço pelo auxílio da CAPES com a disponibilização da Bolsa de Estudos.